Por que nós não devemos interpretar a parábola do rico e do Lázaro como algo literal? Eu vou apresentar os argumentos e vai aparecer o texto da Bíblia aqui. E eu vou refutar todos, porque eu tô com a Bíblia aqui também, tá? E outra coisa, a parábola do rico e do Lázaro não é uma parábola, primeiramente, tá? Não é uma parábola. Agora, eu não sei se você é católico. Católico você não deve ser, não, porque você tá com a Bíblia na mão, né? Evangélico também, provavelmente você não deve ser. Até porque, se for, você é bem ignorante a respeito da Bíblia. Você deve ser adventista ou testemunho de Jeová, que são duas seitas malignas, malditas. Mas nós vamos ver aí até onde vai essa ideia sua aí, maligna. Argumento número 1, porque ela contradiz a doutrina da ressurreição. A Bíblia diz que os mortos aguardam uma ressurreição. Se o Lázaro já estava no seio de Abraão, por que ressuscitá-lo depois? Não foi Completamente enganado, né? Como assim? Se ele já estava no seio de Abraão, não precisava de ressuscitar? Ele estava morto. Ele, o seio de Abraão, nada mais é do que o nome para inferno, para Hades, só que está no hebraico. No hebraico, o sepulcro, local de sepulcro, é Sheol, ou seio de Abraão. Isso no hebraico. No grego é Hades. Isso aí nós vamos ver lá na frente, que está em Atos. E, em latim, é inferno, ou Geena. Os três nomes é a mesma coisa. É lugar de sepulcro, é mansão dos mortos, essas coisas. Então quando você fala assim, não tinha por que ele ressuscitar porque ele já estava no seio de Abraão. Não, mas ele estava no seio de Abraão, mas estava morto, estava consciente, mas morto. Porque a alma, o espírito não dorme, meu querido. Tá lá em Apocalipse, a Bíblia fala que os santos que foram mortos tá clamando a Jesus para se vingar das pessoas que mataram ele. Você entendeu? Isso aí não quer dizer nada. Então, olha que está escrito em Salmos 139, 8, diz assim: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol ou Sheol a minha cama, eis que tu ali está também. Você entendeu? Então, Seol, Sheol, Geena, inferno, Hades, é o mesmo local, só que pronúncias diferentes, línguas diferentes. Hebraica, grega e latim. Certo? Então isso aí que você falou não tem nada a ver. Faz sentido. 2, porque ela apresenta o inferno e o céu como lugares de conversa. O rico fala com Abraão mesmo estando no tormento. Isso contradiz Eclesiastes 9:5, que diz que os mortos de nada sabem. Você sabe por que o rico e o Lázaro se viam? O rico via Lázaro no seio de Abraão? Porque não existia paraíso. Antes de Jesus vir, morrer, ressuscitar, inaugurar o paraíso com o ladrão da cruz, as pessoas que morriam antes, todos eles iam para o inferno. Inclusive o próprio Jesus foi para o inferno. A Bíblia vai desceu as partes mais baixas da terra. Em Atos fala que Deus não deixou a alma dele lá no Hades. Inferno. Seol. Só que lá no Hades, como está escrito no rico e Lázaro, eles eram separados. As pessoas que cumpriam a lei, porque não existia graça, ia para o seio de Abraão. Um lugar separado, não de tormento. E as pessoas que não cumpriam a lei, o rico, por exemplo, ia para o lado de tormento. Mas ambos ficavam no mesmo lugar, porque não existia paraíso. Lembra que a lei, as pessoas que praticam a lei, mesmo assim iam para o inferno, porque ninguém era justificado pela lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Se ninguém cumpriu a lei, logo todos foram para o inferno. Só que como eles eram filhos de Deus e tentavam cumprir a lei da maneira deles, eles iam para o inferno, porém ficava separado. E quando Jesus contou a história verídica do rico Lázaro, ele deixa bem claro que todos eles iam para o inferno. Só que lá ficava separado. Você acha que Daniel, Jó, Moisés ia para o lago de fogo, para o lugar de tormento? Não, hein? Abraão, Isaac, Jacó, não, eles ficavam separados. Só que não existia paraíso, moço. Todos eles iam para o inferno. Só que lá eles ficavam separados. Jesus, ele conta essa história e deixa muito bem dividido, muito bem separadinho. Portanto, olha aqui quando a Bíblia, em Efésios, olha o que Efésios está falando aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho Efésios aqui.
Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, na morte dele, a Bíblia fala que ele desceu às partes mais baixas da terra, que Jesus foi para o inferno, porque todos iam, tá? E tá aqui, ó. Pelo que se diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Quando ele desceu às partes mais baixas da terra, é mais ou menos isso aqui, meu querido, ó. Vamos supor que isso aqui é o Hades, é o inferno. Só que lá, esse lado aqui, ficava o seio de Abraão, aqui ficava o lugar de tormento. A Bíblia fala que quando Jesus desceu às partes mais baixas da terra, pegou esse povo aqui e levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro. É como se, aqui ó, o seio de Abraão, Jesus desceu, levou, isso aqui é um cativeiro. Está todo mundo morto aqui, ó. Levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro, quer dizer que ele pegou aquele povo, o seio de Abraão, levou para o paraíso. Está aqui, ó. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tá? Efésios capítulo 4, versículo 8. Aí você vai falar assim, não, mas lá em Eclesiastes fala assim, ó. Eclesiastes 9, 5, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Meu querido, aqui tá falando assim, ó, os vivos sabem que é um de morrer. Só que os mortos nada sabem do que acontece aqui, no reino dos viventes. Só que os mortos ficam conscientes lá, mas ele não sabe o que está acontecendo. Portanto, quando Jesus conta a história do rico Lázaro, o que o rico fala? Pai Abraão, manda alguém daqui ir lá para falar que aqui é uma desgrama. Porque ele não sabe o que está acontecendo lá. Ou seja, manda alguém daqui que Abraão falou. Meu querido, eles lá têm a lei, tem os profetas. Eles não estão dando ouvido. Ainda que se alguém pudesse sair daqui do inferno e ir lá, eles não acreditariam. É isso. Então, outra coisa aqui, ó, Eclesiastes 9,5 está falando que quando a pessoa morre, cai no esquecimento. Sabe por quê? Minha mãe e meu pai morreu em 93 e 96. Eu só lembro deles, essa é a verdade. É quando, igual eu tô fazendo esse estudo aqui, você tá entendendo? As pessoas que morreram caem no esquecimento, e cai sim. E cai no esquecimento, é isso que quer dizer aqui. Isso não quer dizer que as pessoas que morreram lá tá inconsciente dormindo, não. Até porque quando Salomão escreveu Eclesiastes, meu querido, a revelação não era plena. A revelação plena veio com o Novo Testamento. O Novo Testamento é a revelação plena do Antigo Testamento. Eles aqui não tinham consciência, que as pessoas ficavam conscientes ou inconscientes. Não, para eles morreram, acabou. Estavam esperando a ressurreição. Não. O pleno conhecimento, a plena revelação veio com Jesus, quando contou a história do rico Lázaro. É uma história. Beleza? Que nós vamos ler isso aqui e eu vou te falar. 3. Porque baseia a salvação no status social invertido. Lázaro é salvo porque ele era pobre e o rico foi condenado porque ele era rico. Isso contradiz Efésios 2, que diz que nós somos salvos pela graça e não por condição social. Não, né, meu querido? É porque o rico, ele não praticava a lei. Ele era maligno. E o pobre, mendigo, praticava a lei, mesmo sendo pobre mendigo. Quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, é por causa disso. Porque o rico, geralmente, faz do braço dele o dinheiro. O pobre, como não tem dinheiro, não tem porra nenhuma a se apegar, faz do braço dele Jesus. Por causa disso, seu ignorante, mentiroso, é que o rico, ele não praticava a lei e foi para o inferno, ele era maligno. E o pobre, ele era benigno, praticava a lei. Só por causa disso, um foi para o inferno, outro foi para o céu. Ou um ficou do lado do seio de Abraão e o outro ficou no Hades. Tem nada a ver por status sociais. Ainda que Jesus falou que ele veio para os pobres, é mais fácil um pobre entrar no reino de Deus do que um rico. Ainda isso.
Mas não foi por causa que ele era rico, não. Até porque José de Arimateia era milionário e foi para o céu. E tantas outras que ajudavam Jesus Cristo, as mulheres lá, mulher de Chuza, Susana, etc., que patrocinava Jesus Cristo com dinheiro. Eram ricos e provavelmente foi para o céu. Então não tem nada a ver o cu com as calças, não. Para de infernizar a vida das pessoas ignorantes na internet. Prega a verdade em nome de Jesus. Vamos continuar a ver essa merda aí. Fato, porque ela mostra o céu e o inferno separados por um abismo visível. Isso não aparece em nenhuma descrição bíblica do juízo final. Em Apocalipse 20, por exemplo, os ímpios são julgados após o milênio e não vão direto para um tormento depois de morrer. Como assim a Bíblia não mostra, amigo? Se você acabou de ler que na história do rico e Lázaro existe um abismo... Meu Deus do céu. Já te falei, antes de Jesus não existia paraíso. Não tinha paraíso. Antes de Jesus todo mundo ia para o mesmo lugar. Tanto os salvos quanto os não salvos. Só que lá ficava separado com um grande abismo. Lembrando que isso tudo que a gente está conversando é coisa espiritual. Porque os mortos, os que estão lá no Hades ou no céu, o que seja, é espírito, não é físico. As coisas espirituais é difícil de discernir porque são espirituais. Talvez seja algo pequeno ou algo grande, a gente não sabe falar. A gente só sabe dizer o que a Bíblia fala, que lá, antes de Jesus levar o pessoal para o céu, para o paraíso, as pessoas que ficavam lá no Hades, tanto os justos quanto os injustos, eram separadas por um grande abismo. Isso é fato, a Bíblia mostra isso sim. Agora, Apocalipse 20, que você está falando que as pessoas não vão ressuscitar, não vai sofrer. Não, a Bíblia não é isso que está falando, não. Alguém está escrito aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, diz assim: E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno, lembra? O inferno, Hades, onde está o rico. Lembrando que agora só ficou o inferno, porque o seio de Abraão já não estava mais. Porque Jesus já tirou de lá. Então, hoje lá no Hades, no inferno, só está o inferno. Porque o seio de Abraão, Jesus tirou de lá e levou para o paraíso. Então, olha o que está escrito aqui, ó. A Bíblia confirma isso. Ó, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo é onde as pessoas vão ficar no tormento eterno. Então, hoje, igual ele falou, depois do milênio as pessoas vão ser julgadas. Não, depois do milênio, o inferno, onde é o lugar de tormento, onde está o rico, onde ele falou assim: Pai Abraão, pede Lázaro para molhar a ponta do dedo e molhar minha língua, porque eu estou em tormento. Aquele tormento vai ser jogado no lago de fogo, aonde vai continuar sendo tormento eternamente. Tá? Como é que você está falando então? Você entendeu? Então a Bíblia fala aqui que o inferno e a morte vai ser jogado no lago de fogo. Só que o inferno é lugar de tormento, aonde estava o seio de Abraão e onde estavam as pessoas em tormento. Só que o seio de Abraão foi retirado de lá. Por causa disso que aqui está falando que só o inferno e a morte vai ser jogado no lago de fogo. Porque o seio de Abraão já não está mais aqui, já está lá no céu. Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão, levou o cativo o cativeiro. É tão difícil entender isso. Cara, isso pra mim é tão fácil e para vocês é difícil isso? Não é possível. 5, porque ela transforma parábola em doutrina isolada. Parábolas têm ensinos centrais simbólicos e não detalhes literais. Se essa parábola fosse literal, então o seio de Abraão seria o quê? O céu? E cadê Jesus nisso? E 6 vai contra o próprio contexto. Jesus está respondendo os fariseus que amavam o dinheiro. Por isso que é importante ler o que vem antes do texto. A parábola ali, gente, é uma crítica ao egoísmo dos fariseus e à falsa segurança religiosa que eles tinham. E não uma aula de escatologia. Rapaz, você está completamente enganado. Não é uma parábola. A história que Jesus contou é uma história verídica que aconteceu na época de Moisés. E ele trouxe à tona para nos esclarecer Eclesiastes 9:5. Essas dúvidas suas. É muito claro. Jesus, isso aqui não é uma parábola, sabe por quê? E é fácil de provar. Porque quando você sabe que capítulo, versículos, títulos foi acrescentado na Bíblia
para ficar fácil da gente entender o que está escrito. Mas nos originais não existe capítulo, versículo, cabeçalhos, título, não existe isso. Era escrito direto. Quando os escritores católicos foram separar a Bíblia para a gente, ele colocou o capítulo e versículo para ficar fácil. Só que eles erraram quando colocou que a história do rico Lázaro é uma parábola. Então, isso aqui, ó, presta bem atenção. Isso aqui, tá vendo que tá escrito em negrito? Isso aqui, ó, isso aqui não faz parte do cânon, igual isso aqui. Isso aqui foi os apóstolos que escreveram. Mas isso aqui foi a Igreja Católica que colocou aqui para ficar fácil da gente entender. Só que aqui está escrito que é uma parábola, tá vendo? Está escrito que é uma parábola. Só que o texto não fala que é uma parábola. Por exemplo, vai um pouquinho para frente aí, onde está escrito em Lucas 18. Está escrito aqui, ó, Lucas 18. Agora eu estou no Lucas 18. Também está escrito que é uma parábola. Só que no texto está escrito que é uma parábola, que eu vou ler para você. Ó, 18:1. E aconteceu-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Você entendeu? Que os originais, o próprio texto que o apóstolo escreveu, está falando que é uma parábola, independente do título. Lembrando que o título, quem colocou foi um padre católico. O texto, quem escreveu aqui foi o próprio Lucas, o médico Lucas. E o médico Lucas está falando que aqui é uma parábola. Olha aqui que está escrito. E aconteceu-lhes também uma parábola. Se você for, isso aqui é a parábola do juiz iníquo. No verso 9, 18:9, tem uma outra parábola, a parábola do fariseu e do publicano. E, tá vendo aqui, ó, uma outra parábola. Ó, tá aqui escrito parábola. Só que o texto também fala que é uma parábola. Vou ler para você. 18:9 diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Você prestou atenção que o próprio texto fala que é parábola? Aí nós vamos um pouquinho para frente aqui, ó. A parábola das 10 virgens. E ouvindo ele destas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Aqui, ó. Aqui já estamos no verso 11, ó. Tá vendo? Está escrito parábola aqui no cabeçalho, que foi posto pela Igreja Católica. E aqui também está escrito parábola, que foi posto pelo apóstolo, pelo médico Lucas. Você entendeu? Então, quando é uma parábola, o próprio texto diz que é uma parábola. Está aqui, ó. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Não é difícil, gente. Olha, por exemplo, no Lucas capítulo 20, versículo 9, onde está a parábola dos lavradores maus. Olha o que está escrito. E começou a dizer ao povo esta parábola. O próprio texto original diz que é uma parábola. Aí agora nós vamos ver aqui em Lucas 16, 19, onde conta a suposta parábola do rico Lázaro. Aí aqui você vai ver, no texto aqui, ó, está escrito que é uma parábola. Só que você não vai encontrar nos originais onde o apóstolo, nosso o Lucas era apóstolo, que o escritor Lucas, o médico, que andou com o apóstolo Paulo, ele não escreve com uma parábola, ele escreve uma história verídica. É o que nós vamos ler para você. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalado e esplendidamente, ou seja, ele era muito rico. Ele vivia como se fosse o último dia, fazendo todo quanto é merda, igual esses playboys hoje em dia faz aí. No verso 20 diz, e havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Cara, parábola não existe nome próprio. Aqui tem um nome próprio. O nome do mendigo era Lázaro. Lázaro tinha um nome. Você percebeu que até agora eu não falei que era uma parábola? O texto não fala que é uma parábola, não mostra que é uma parábola, pelo contrário. Vamos continuar. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Ou seja, ele era um mendigo cheio de machucado que ficava na porta do rico pedindo esmola. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Ou seja, cheio de machucados, os cães de rua ali vinham lamber ele e tal. E aconteceu que o mendigo morreu. O mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lembrando que o seio de Abraão seria o paraíso do Antigo Testamento.
Porque não existia paraíso ainda. Porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado para inaugurar o paraíso. Certo? E morreu também o rico e foi sepultado. Esse sepultado aqui quer dizer que o outro também foi sepultado, os dois foram sepultados. Só que, presta bem atenção, por que mostra que os anjos de Deus veio buscar ele e o outro não fala nada? Porque não foi os anjos de Deus que vieram buscar o outro. Foi Satanás, pô. É por causa disso. E no Hades, lembrando, tá vendo? O Hades daqui é o inferno, só que tá em grego. Lembrando que o apóstolo, o médico, ele era grego. Ele escreveu em grego. Você entendeu? O Lucas era gentil, ele não era judeu. Era grego. Então, ele não escreveu o seio de Abraão, Sheol. Ele escreveu Hades, que é uma palavra grega para inferno. Inferno nada mais é do que Hades em latim. Você entendeu? E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, pertinho dele. O Abraão, pai Abraão, o amigo de Deus, pegou o mendigo e colheu ele, ficou juntinho ali, ó. Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse, pai Abraão. Por que falou pai Abraão? Porque ele era judeu. Os dois eram judeus, o mendigo e o rico. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhasse na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nessa chama. Lembra que eu te falei que o inferno e a morte vai ser jogado no lago de fogo? Que é chama também? Ele já estava em chama, ele já estava em tormento, porque quem morre agora fica em tormento. É assim, quando você morre, se o seu nome for achado escrito no livro da vida, você vai para o paraíso. Se não, já é inferno. Jesus falou assim, ó, quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está, é no presente. Pede que Lázaro refresque sua língua, porque estou em tormento nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Por quê? Porque lá em cima, lá, você era rico, você viveu como? Regalamente, regalado, cheio de bebida, prostituta, etc, etc. Rico não tinha ninguém, não tinha porra nenhuma, só ficava orando, rezando, não sei do jeito que você fala aí. E ele teve a recompensa dele, você teve a sua. Só que a recompensa dele, como ele não tinha nada lá, é aqui. Como você recebeu a sua recompensa lá, ficou lá. Aqui é tormento pra tu, filho. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu tormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco está de lá passar para cá. Esse grande abismo poderia ser o quê? Um abismo, um buraco, um lago, ou uma distância, ou algo figurado. Um grande abismo é algo impossível. Ou seja, quando eu falo assim, cara, eu tô um abismo de ficar rico, ou seja, eu tô muito longe de ficar rico. Poderia ser isso. Não é? Ele falou, é impossível quem está daí passar para cá e quem está cá passar para aí. É um abismo. Nós estamos falando de coisas espirituais. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, ele tinha mais 5 irmãos que viviam igual ele. A família toda rica, que vivia lá, ó, na prostituição, no adultério. Ele falou, poxa, manda alguém lá, porque eu tenho 5 irmãos, porque senão eles vão vir para cá também. Da mesma forma que eu estou aqui atormentado. Disse-lhe Abraão, tem Moisés. Estou vendo, só um monte de nome próprio. Percebeu que até agora eu não falei nada sobre parábola? Porque não há parábola. Disse Abraão, tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ou seja, o que ele quis dizer, ó? Tem os profetas e tem a lei. Tem os escritos, tem um Antigo Testamento lá. O Moisés representando a lei e os profetas representando as profecias. A fala de Deus.
E falou, disse-lhe Abraão, tem Moisés e tem os profetas, ele ouçam. E disse ele, não, pai, Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ou seja, eles já têm lá os profetas e Abraão. Eles têm lá os profetas e tem Moisés, mas mesmo assim, como eu, não demos ouvidos. Mas se alguém sair daqui e lá falar para eles, eles vão acreditar. Porém, Abraão disse-lhe, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você prestou atenção? O que ele falou assim, meu querido? Se eles não estão escutando a lei de Moisés, imagina um fantasma aparecer para eles, tu acha que eles vão acreditar? Lógico que não, né? Então você prestou atenção que isso que eu escrevi aqui, que eu preguei para você, mostrando, ensinando o que é uma parábola, o que não é parábola, aquilo, as parábolas, vem escrito, é uma parábola. Os próprios escritores, os apóstolos, escrevem, isso aqui é uma parábola. Independente do texto, independente do título do cabeçalho, porque o título, versículo, capítulo, cabeçalho, foi colocado ali pelos padres para ficar fácil a nossa leitura. Por exemplo, imagine se eu tivesse que achar onde está escrita essa história aqui do rico Lázaro. Eu ia ter que ler tudo até chegar nessa partezinha onde fala Lázaro. Mas como tem capítulo e versículo, fica mais fácil. Tá lá, ó. Lucas, né, o escritor, capítulo, Lucas 16, versículo 19. Como é que é? 18, não sei. 8, 16. Então fica fácil da gente achar aqui. Só que isso foi colocado, então, quando os padres, eles confundiram, achou que aquilo era uma parábola, mas não é uma parábola. As parábolas estão mais para frente, que a gente leu. Eles que contam uma parábola, o próprio escritor fala que é uma parábola. É fácil, assim, certo? Gostou? Já se inscreva no canal, passa isso aqui para frente. É isso aí. Não dá, pessoal, no meu canal aqui, a gente prega como Jesus pregava, como os apóstolos pregavam. Você tem que aprender uma coisa. A graça veio com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Os 4 evangelhos faz parte da lei mosaica. Porque a Bíblia fala que Jesus nasceu debaixo da lei, para nos resgatar da maldição da lei. Então, a graça só veio com a ressurreição de Jesus, a ida dele para o céu. Aí sim veio a graça. Mas antes era a lei. Então, eles não tinham pleno conhecimento da verdade. Jesus veio esclarecer isso aqui. No Antigo Testamento não existia paraíso. Jesus inaugurou o paraíso com a sua morte e a sua ressurreição. Jesus desceu às partes mais baixas da terra e tirou o Seol, o seio de Abraão, lá do Hades. O Hades ficou sozinho, em tormento. Hoje, quando você morre, automático, sua alma, o seu espírito, não sei, ou vai para o céu, que é o paraíso, nem é o céu onde está Deus, não. É um intermediário. Né? Provavelmente fica na terceiro céu, onde Paulo foi elevado. Ou no segundo céu, não sei. Agora, o seio de Abraão não tem nada a ver com o paraíso. Estão separados hoje. No Antigo Testamento ficava tudo junto. Isso é nítido aqui. É só ler, pô. É só ler. Pede discernimento a Deus, meu querido, beleza? Fique com Deus. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.